Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, sou cirurgião vascular e hoje a gente vai tentar entender longevidade, saúde, qualidade de vida, o que isso tem a ver com a raquete. Cara, é muito legal que a gente vai conversar aqui, então já fica esperto, se inscreve, fica até o final, porque eu não trouxe qualquer pessoa não, eu trouxe uma pessoa que vive esse mundo e é fisioterapeuta, doutora Vanessa Correia. Obrigado, Van. Oi, Rafa. Obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui hoje. Maravilha. Então, assim, eu sei que você já vive esse mundo, a gente te acompanha na rede social, que a gente também vai querer saber depois. E aí eu queria entender, você trouxe para mim, Rafael, saúde, qualidade de vida e a raquete. E a fisioterapia, onde é que você quer chegar nisso daí? Na verdade, não sou eu, são estudos, tá, que foram publicados aí no British Journal. Foram, assim, dezenas de milhares de pessoas já sido avaliadas e perceberam que realmente os esportes de raquete, eles fazem as pessoas viverem mais. E tem todo um porquê disso. Na verdade, os esportes de raquete, eles exigem muito da capacidade cardíaca. Então, você Perfeito. começa a correr, você tem que parar, então você tem que estar realmente pronto para esses disparos, né, esses picos de adrenalina. Mas também ele precisa muito da sua cognição. Você precisa fazer os seus pensamentos muito rápidos, você tem que ter a coordenação motora. Então, tudo isso ajuda realmente para você se manter até mesmo mentalmente forte o resto da sua vida. Isso que importa, né? E, além de tudo, também, a gente vê a capacidade que as pessoas têm de desenvolver relacionamentos. Então, é muito engraçado. Você vê a cognição, você vê o coração e a conexão com as pessoas. Massa. É isso que influencia toda essa felicidade, né, do povo dos esportes de raquete. E aí, legal. Você falou um negócio aí que me chama a atenção, que eu fiz um pouquinho de tênis. Dá até vergonha de falar pelo que eu jogo. Eu também morro de vergonha, mas jogo. Mas eu fiz um pouquinho de tênis e uma coisa que eu achei muito curiosa. O tênis é um esporte muitas vezes individual ou no máximo em dupla. Uhum. Mas você falou desse convívio, você vê a molecada, a galera sempre junta, sempre ali num together, conversando e tendo essa relação. Então esse bem-estar também emocional traz junto também, né? Sim, e independe da idade, né? Você vê todas as idades juntas, as pessoas são realmente muito bacanas, todas as comunidades, assim, independente do país que eu tô, quando eu vou jogar tênis, as pessoas são muito cordiais. Então, eu sempre vi isso como um lado muito bom, para realmente conectar com pessoas que gostam das mesmas coisas. E é engraçado que, independente de ser esporte de raquete, você pega um beach tênis, você vai ter um público um pouco mais diferente de um público de tênis. Certo. Mas ainda assim, você vive uma socialização muito boa. E outra coisa que você falou também, do de trás para frente ainda, você falou um pouco do racional, do reflexo, do cognitivo, né? Eu percebi, né? O reflexo, a distância da bola e tudo, e aprender aquilo lá é bastante informação. Então isso é muito trabalhado no tênis também, né? A questão mental, inclusive para os profissionais que a gente vai falar depois, né? De estar sempre focado. Os treinos, inclusive, para profissionais, as pessoas podem até achar um pouco idiota, mas pegar o Alcaraz jogando bolinha para cima e tentando pegar, tudo isso são testes que ele tem que ficar realmente repetindo, porque é uma questão de visão rápida, entender o movimento, chegar na hora. É bem bacana. E outra coisa, indo para o comecinho que você falou, o exercício em si do esporte, a parte cardiológica e tudo mais. Eu achei, quem olha de fora, acho que é pouco esforço. Mas é uma pancada, né? Em vários sentidos, né? E é engraçado que, inclusive, quando você vai escolher seu esporte, independente sendo de raquete ali, tem várias coisas que você tem que avaliar. Quando você vai escolher, né? Independente do esporte, você tem que escolher o que ele vai te trazer. Tem que ser alguma coisa que realmente você fique apaixonado, né? Lógico. Mas também você tem que avaliar quais são, o que você quer trabalhar. Então, por exemplo, você vai comparar um beach tênis que vai te deixar mais ali socializando, é no sol, então de repente é uma galera que os rallies são mais curtos, né, então porque é uma paulada praticamente só ali. Agora você vai, por exemplo, quer
fazer uma questão mais mental, um esforço mesmo de concentração, mais técnica, uma coisa que te desafia, não adianta, você vai para um tênis, né, que já não é tão sociável quanto um beach tênis, você não tá na praia, você normalmente está num clube, uma coisa mais reservada, então assim, tudo isso vai influenciando o que você vai gostando, e são esportes de raquetes, mas eles mudam muita coisa ao mesmo tempo. Aí, ó, muda muito, porque Muda quem muito. sai do tênis para o beach tênis sofre um pouco e vice-versa também, né? Nunca vi isso. Não, às vezes a pessoa se arrisca, é isso que eu tô falando, não é mudar de todo. Eu digo, eu tô brincando, porque na verdade, muito pelo contrário, eu acho que de fato, o tênis ele é muito completo. Ele vai realmente te trazer muita percepção de bola, de tempo de bola, a quadra é muito maior, você tem que correr mais, seu preparo é muito maior. Quando ele vai pro beach tênis, ele acha até engraçadinho, ele é uma brincadeirinha. Olha a maldade, o pessoal do beach tênis aí vai reclamar com a gente, vão brigar conosco. Mas é bom, com certeza, são coisas completamente diferentes. Você vai querer chamar um amigo seu pra jogar tênis, sabendo que ele nunca jogou, você vai chamar ele pra jogar beach tênis. É muito mais gostoso jogar beach tênis. Sim. Então, assim, cada caso é um caso e, assim, cada um vai entender o que quer se preparar. E tá tudo bem. Esporte de raquete vai te trazer uma longevidade, isso que importa. Maravilha. Aí tem outros também, tem o squash, tem algumas outras possibilidades que entram no raciocínio. Tá super em alta agora, é bem bacana. Tem um pouco, dá algumas diferenças, até inclusive no tipo de lesão. Você olhar a bola rápido, você tem que girar tronco, né? Porque o paddle, ele realmente vai bater naquelas paredes de vidro. Então, assim, é um pouco mais complexo, assim, vai mudar um pouco o ritmo de jogo, é um pouco mais rápido, né? Os reflexos são bem mais rápidos também do que no tênis. E quadra menor, normalmente é de dupla, mas enfim, sim. Perfeito. Agora, você é fisioterapeuta e estudiosa disso daí. Agora eu quero entender onde é que entra a fisioterapia nisso tudo. Onde é que ela pode ajudar nessa pessoa que está começando, que quer fazer o esporte? Exato. A fisioterapia, para um atleta, a ideia não é que ele simplesmente fique secando gelo, né? Vendo quais são as lesões e simplesmente, aconteceu. A ideia do fisioterapeuta, a gente já tem muitos estudos que conseguem prever e fazer boas avaliações de atletas, independente se é um amador, se é um profissional, não importa. Tem muita pessoa que realmente quer ter mais segurança no esporte, porque de repente eu trabalho com as minhas mãos, eu não quero realmente me lesionar. Então, tem gente que vive disso e coloca muita atenção no esporte, e eu acho que é mega importante. Perfeito, mas a ideia é que existe sim formas de você começar se você tem um profissional, se você tem um objetivo, né, nobre ali, eu quero começar a participar de torneio, nem que seja amador, dá para fazer vários trabalhos aí para você não se lesionar. Então, assim, basicamente, entender quais são as estruturas que você vai mais usar. Então, quando você está jogando tênis, tem tipos de quadra que as técnicas, né, o tipo de piso pode ser mais duro, pode escorregar mais, então você vai precisar de outro tipo de preparo, vai de repente atrapalhar mais uma articulação no joelho, então tem que aprender a fortalecer. Então, assim, o erro principal não faço nada, sou sedentário e vou pegar numa raquete e vou jogar. Principalmente pela raquete, pelos equipamentos do tênis, né? Eles são mais complexos, eles têm toda uma questão de peso, qual tipo de corda, até dependendo do lado que você joga da raquete, o tipo de gripe vai ter que ser colocado de uma forma diferente, então pesos diferentes, e tem que ficar mudando sempre. Acaba se tornando um esporte caro pelos detalhes que você tem que realmente ir reavaliando sempre. O encordoamento, às vezes, dependendo de quantas vezes você joga, você vai ter que trocar em um mês. Na verdade, é o normal, assim, é um mês. Mas não estourou minhas cordas ainda. Mas tem que trocar. Porque é o seu cotovelo que está em jogo, então você tem que realmente entender. E assim, e não para nunca. Sempre vai evoluindo coisas, as marcas vão trazendo novidades e novas tecnologias. Mas é importante. Sempre dá para fazer um preparo para não se machucar. Perfeito.
mesmo machucado também dá pra gente... Dá para resolver. Dá pra resolver também. Então eu posso falar em prevenção e tratamento. A fisioterapia vai entrar muito bem nos dois. Coisa que a gente não está acostumado muito no Brasil, né? Você que morou fora e tal, é exatamente a prevenção, né? A gente vai muito pro tratamento só, espera acontecer. Pois é. Desde que eu voltei pro Brasil, eu pesquisei algumas clínicas, agora eu tô ali na Praia Grande. E o forte lá é futevôlei, né? Pegar atleta mais de vôlei, de praia. Mas mesmo assim, junto com várias lojas, né, de tênis, que eu tenho parcerias e outras clínicas, o que eu percebi? Existe sim essa visão de que o fisioterapeuta, a clínica está lá para ficar te tratando. Sim. E não existe ainda... sabe, um formulário ali, tipo, que coloca uma avaliação, tipo, bem feita, mais completa, mas que faça jus às etapas de cada um, tipo, isso é mensal, isso é semanal, que a gente tem que avaliar. Sim. Simplesmente acontece o problema e ele tá ali... sempre correndo atrás do rabo. Correndo atrás, exato. Eu não percebi, diferente de Londres, que eu fiz os meus cursos lá na parte de osteopatia. A ideia da avaliação é muito mais forte. Eles não estão muito preocupados em ficar... a gente já tem, pelos sites, pelos artigos, a gente já sabe como tratar alguma coisa, o tempo, ensinar a pessoa, mas a avaliação ainda continua sendo o principal. Se você não faz uma boa avaliação, então... minimamente será um bom tratamento, porque você não tem ainda certeza exata. Então, no mínimo, o mínimo do mínimo ainda está faltando ainda no Brasil, bastante. Exato, mas é um pouco de consciência nossa também, e graças a Deus tem muita coisa mudando. Vamos aproveitar essa onda aí, inclusive de grandes atletas brasileiros aí no tênis. Principalmente no tênis. A ideia hoje em dia, com todo mundo falando de tênis, João Fonseca, né? Exato. Então, assim, foi maravilhoso. Eu vi o João Fonseca no Wimbledon jogando, foi sensacional. Você deve ter dado um daqueles gritos lá. Vai, João! Nossa, gritei. E não pode, né, gente? Não pode. Tem toda uma etiqueta no tênis, não pode. Mas a gente ainda tem a licença de brasileiro ainda. A gente vai mudando isso aos poucos. Eles têm que aceitar a gente. Mas aí você falou dessa pessoa que tá começando, esse cuidado inicial e tudo mais. Hoje, Vanessa, cheguei lá na sua clínica. Vanessa, eu sou sedentário ou estou numa atividade muito diferente e tal. Quais dicas você me daria para eu começar no tênis? Eu vou treinar principalmente em quadra dura, né? Vamos colocar assim para te facilitar. Por que necessariamente começar? Olha, eu nem indicaria já começar com uma quadra dura, a não ser que falasse assim, eu digo que às vezes o ambiente que a gente treina coberto, eu falo minha experiência, tá? Até eu tive quadra dura como opção. As quadras de saibro eram abertas, então chovia, eu não podia. Então acaba que eu treinava mais em quadra dura. Eu tô em São Paulo. Sim, e tem toda uma questão, né? Porque o tênis vai mudar, né? O tipo de encordoamento também, você vai ter que realmente ele se bem que no saibro acaba secando mais as cordas. Mas a quadradura, ela vai exigir mais também, tipo, de um tênis que tem um bom amortecedor. Você vai ter que ter... São diferentes momentos, né? Você tá jogando saibro, você tá jogando uma quadradura. Mas sim, você tem que entender que vai ter que ter muito fortalecimento, né? De joelho, principalmente. Você não vai poder simplesmente chegar lá e se jogar. Vai ter que fazer muito alongamento. Se você não tiver um bom alongamento também, não indico sair correndo atrás de bola, porque é quadra rápida. Você tem que realmente correr muito mais atrás. São sprints, né? Mas essa questão, tem todo um preparo que você vai ter que fazer de força, principalmente de braço, né? Que é o manguito rotador também, que não tem como você começar a fazer saques, né? Que o saque é um dos movimentos que mais agridem, né? Um atleta, porque várias vezes você vai sacar e o movimento é muito amplo, ele vai com muita força. Então, assim, não adianta. Preparar o core e ir. Então, o core, coluna, tudo, coxa, imagino, né? Porque o tênis a gente agacha muito, você falou do joelho. A coxa tem que estar em dia. Quando eu falo de joelho, inclusive, eu tô falando de glúteo, né? Porque te dá toda a sustentação na hora das suas corridas, né? Você corre muito lateralizado, então tem que ter alongamento, tem que ter força. Tem gente que não acompanha a ideia dos alongamentos também, acha desnecessário, acha que tudo é só força, mas não é bem assim. Você não adianta colocar muita força e deixar
vários tendões ali presos, pra quê? Pra você ter um estiramento? Então, não Entendi, adianta. verdade. Você tem que deixar solto, não é aquela coisa de hipertrofia que encurta a princípio, né? Exato. E principalmente, um dos maiores erros de pessoas que vão, vou pegar uma raquete e vou jogar, é não aquecer antes, não aquecer e muito menos, não alongou antes. Então, assim, é normal. Eu, principalmente, eu já tô aqui, acabei de fazer uma corridinha, vou chegar lá com o pessoal que normalmente eu vou de bicicleta, né, jogar Sim. tênis. Eu já vou jogar. Não adianta, se eu não me alonguei direito, pra dar aquela dorzinha assim, eu falo, Soltar a musculatura, É lógico. aquecer bem, deixar lá no tem que ponto. aquecer, mas tem que lembrar de alongar. Você pega os seus 5 minutinhos ali antes do seu treino, alonga. Nossa, isso é um dos erros, assim, principais. Muitas poucas pessoas que eu vejo realmente fazendo um bom alongamento antes de começar a jogar. E do pouco que eu fiz de tênis, eu vejo esses movimentos completos, né? São complexos e completos. Você vai de fora a fora o movimento. Então vai tendão, vai músculo, vai articulação, tudo movimenta muito, né? E não só muito. Quando a gente começa a falar do tênis, a gente tem que lembrar que os movimentos errados, quando você faz 1000 vezes, você está indo para lesão. Exato. Então, é importante mesmo ter uma pessoa ali que te treina, que conhece os movimentos e vai saber fazer você respeitar o seu limite, mas também mostrando qual que é o caminho certo. Não é simplesmente chegar uma raquete ali, tipo, mas eu gosto de jogar assim. E aí, a gente tem que auxiliar. Tem que, inclusive, para melhorar a qualidade do seu jogo, jogar direito, jogar certo, se protegendo. Outra coisa é o punho. Você estava falando aqui, eu estava lembrando. Eu já tenho esse meu punho meio porcaria. E parece que nada o impacto da bola na raquete no seu punho dá uma pancadinha já, né? A vibração da raquete também, o tipo de raquete de alumínio, de carbono, então assim, tem diferenças. O tipo de corda vai realmente fazer diferença. Tem as cordas que são multifilamentos, elas acabam sendo mais confortáveis ali, com fibras naturais, mas assim, tem as de poliéster que são mais duras, então, mas elas dão mais controle, mas se você não está preparado e deixar mesmo essa vibração ir para todo o seu cotovelo sem estar preparado, imagina que isso não gera depois. E para tratar, realmente, é mais fácil evitar, né? Fortalecer, alongar, deixar tudo mais preparado, porque a ideia é ter longevidade, né? Não simplesmente... Que é o tema da nossa conversa. Não adianta o tênis te trazer o problema. Exato. Ele vai te trazer saúde. E aí eu queria entender exatamente esse benefício aí. Você falou que tem muitos estudos e tal. O que de fato melhora nessa pessoa dentro desse esporte de raquete? É a musculatura? É a função cardiovascular? É um todo? O que mais você encontra assim, de resultados positivos? Tem até uma pesquisa agora que saiu falando sobre a questão de tendinopatia, de ombro, que nem essa questão de eletroterapia ou ultrassom são indicados para esses casos. Então, assim, caem por terra vários das nossas utilizações que a gente achava que era o famoso protocolo padrão, né? Tipo, ultrassom. Para todo mundo. Que é muito comum a gente entrar no pessoal dos atletas achar assim, a gente é a pessoa que dá o choquinho. É verdade. E isso já está começando a cair por terra, e a gente já descobriu que não só a boa avaliação para poder realmente saber como que, na verdade, o investimento hoje em dia é saber se a avaliação está sendo muito bem feita, né? Porque eu falei desde o começo, a avaliação sendo bem feita, você consegue realmente educar também o paciente, porque se ele não entende o que está acontecendo, ele não tem a noção da gravidade e a importância do cotidiano dele, não adianta nada. E parte da formação de fisioterapeuta é a informação que a gente tem que dar para os pacientes, não simplesmente, eu sei o que ele tem, mas não é bem assim. Você tem que realmente deixar isso muito claro, criar Sim. uma rotina. Um protocolo específico para aquela pessoa. Exato. Você vai começar no projeto, então, vamos as avaliações que são periódicas, dependendo de cada caso, óbvio, até mesmo das metas de cada um, né? Vai ser semanal que a gente vai fazer essas avaliações. Tem avaliações, inclusive, para atletas, que você tem que saber como ele está hoje, antes de entrar no campo. Como que você dormiu, se você teve pelo menos as suas 6 horas de sono, se você está com dor, e você vai usar a escala EVA para poder saber se ele está realmente com menos de 2 de dor. Então, entender, porque só ficar olhando o jogador, nossa, hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, e como que eu vou ter uma bola de cristal para saber o que aconteceu com ele e quando que chega o momento de eu falar assim, para que a gente tem que reavaliar.
Então, tudo isso tem que ser feito, são perguntas que tem que ser desde quando vai entrar em campo, ou até mesmo quando semanalmente, mensalmente, a cada 6 meses, vai fazer exames de imagem. Então, tudo Sim. isso é um controle. E você falou a pior palavra que alguém que começa no esporte e curte quer ouvir. Para, que a gente vai ter que reavaliar e reorganizar porque tá lesado ou tá lesando e vai evoluir mal. E às vezes tem que parar. E não só, eu acho que o maior medo mesmo do fisioterapeuta com os pacientes é quando eles falam, mas eu já tô tomando remédio pra dor. Aí que você para Dor tudo não é mesmo. normal. Exato, exato. Ainda é um erro bastante comum, as pessoas acharem que é normal. Comum, eu jogo tênis, vai doer um pouquinho. Então, nossa, isso para gerar uma lesão futura não compensa. O crime não compensa. O crime não compensa. E esse paciente, então, que ele quer começar lá, você sugere, falar, olha, eu quero começar o tênis. Vamos dizer, o mundo perfeito. Primeiro, vamos fazer uma avaliação. Total. Vamos fazer até uma musculação ou alguma outra atividade aqui de tônus e tudo mais. E daqui a X dias ou meses a gente vai começar o tênis. É isso? Depende de cada caso. Se pegar uma Sim. pessoa que já faz Sedentário. academia. Não, vamos sedentário, já Vamos quer saber você. de mim já. Vamos você. Sem graça. Testes de tô força, brincando. a gente tem que. Acho que testes de força, a gente tem que entender qual que está sendo o seu nível, qual que é o seu objetivo, né, com o tênis, tá? Mas, principalmente, vai ter que fazer teste de força, você vai ter que mostra os exames mesmo básicos ali que você tem de capacidade pulmonar, se tá tudo certo. Já vi, infelizmente, conheço casos de pessoas que caiu durante Uma quadra. Por realmente não tá indo atrás de fazer um exame mesmo. Às vezes básico cardiológico, uma coisa assim. Cardiológico. Então, assim, poxa, não compensa, assim, tipo, investigar tudo pra falar, nossa, realmente eu vou chegar lá e vou me divertir, tô bem. Então, assim, cada 6 meses, 1 ano, apresenta, faz o seu check-up ali mesmo, tem os check-ups para esportes mesmo, né, que você consegue realmente entender como que tá a sua capacidade mesmo cardiovascular, pulmonar, oxigenação, tudo. E, enfim, a parte muscular, a gente consegue fazer vários testes isométricos de força para a gente poder entender o que a gente precisa melhorar. Então, assim, existe uns índices que a gente consegue entender e até mesmo a quantidade, né, de carga muscular que você vai poder começar até você chegar no objetivo e falar, nossa, legal, vamos colocar para correr mesmo. Até porque é bem complicado dizer, porque assim, você já jogou tênis. Certo. Então vamos lá, você não vai chegar com um professor hoje e ele vai começar vamos fazer um jogo. Não, vai ser uma troca de bola, ele vai mandar muita bolinha pra você no mesmo lugar. Então assim, é um treino de técnica, Sim, primeiro fortalecer também, ombro. junto. Então assim, tem toda uma questão de você falar assim, poxa, mas eu não quero chegar, sabe, assim, eu quero... Como você já jogou, fala assim, eu quero realmente chegar e pelo menos correr um pouquinho atrás da bola. Enfim, vamos fazer outros tipos de série mesmo pra... Mesmo que não seja nem na quadra, às vezes uma série em casa, numa academia, então eu posso, ou com fisioterapeuta, eu posso iniciar essa preparação simultaneamente. Sim, cognitiva mesmo, para você realmente voltar os seus reflexos, porque também não adianta nada, falar assim, nossa, mas eu já joguei, o que acontece demais é falar assim, eu já joguei, daí a pessoa, tá bom, vamos jogar sério então. A pessoa não enxerga nem a bola, porque a cognição ali mesmo, o reflexo não tá tão rápido. Muito, né? Então, tudo isso a gente tem que... Vai acelerando aos poucos. Não precisa chegar e falar, nossa, eu quero jogar igual o Caras hoje. Isso não vai acontecer. Nem nunca, né? Se você estiver oferecendo essa possibilidade para mim, nem nunca. Nem perto. Nem dá nem para imaginar. Mas aí você até me respondeu muito desse paciente do 40 a mais, né? Que a gente está separando muito hoje a saúde. A gente não chama a pessoa de idosa, a gente fala 40 a mais, que é a hora que tem uma palavra dura, mas uma decadência, na verdade, uma degeneração de algumas áreas da saúde, inclusive uma das principais, a muscular. Sim. Nessa daí. Então, esse paciente você está respondendo, é o que mais tem que tomar cuidado, é isso? Eu acho que além desses pacientes, o que vai vir, o que já começa a vir com a baixa, né, da quantidade mesmo de músculos, a gente ainda tem um outro... eu acho que é um benefício de certa forma, tá? Mas está entrando aí, tipo, como comum, são os usos de
Monjaro, Ozempic, que você acaba emagrecendo, que resolve um problema, só que te traz outro, porque você acha que realmente eu não tenho mais o impacto do meu peso, mas em compensação eu perdi musculatura. Sarcopenia. Exato, então a ideia também é continuar realmente mostrando para essas pessoas, se 40 a mais, já começou a cair ladeira abaixo a parte do músculo, então a gente vai ter que... Hoje em dia tem vitaminas, né, que a gente pode injetar direto no músculo para a gente poder realmente ter essa fonte de vitamina direto neles ali. Estimular, né, manter o padrão. Exato, então isso pode ser usado, né, tipo, como fisioterapeuta dá para eu aplicar também. Então Legal. tem toda essa questão, dá para... E vitamina oral também, né, se não quiser. Mas eu acho que você tá me falando, veio na minha cabeça aqui, você me fala se eu tô certo. Hoje, mesmo você querendo ser um amador, você tem que ter uma postura profissional, ou seja, responsável da sua atividade ali. Porque senão, realmente, o seu amadorismo vai virar problema. Sim, com certeza. Okay. Eu acredito que dificilmente uma pessoa quando tá falando de esportes assim, tipo, principalmente tênis, tá? Acho que raquetes entre aspas, mas o tênis, ele traz muita uma vontade de não só de vencer, mas de se desafiar. Então, acho que o instinto do tenista, ele é muito focado diferencialmente dos outros esportes de raquete. Então, eu acredito que ele vem com muito mais responsabilidade, sabendo o que ele tem que estar preparado. O mental dele tem que estar muito mais preparado mesmo. O tênis não é um jogo que você não é um esporte que você pratica igual quando você tá nadando. Você tá pensando no que você tem que fazer no resto do dia e você tá só lá... Você vai relaxado. Não, tênis, se você não está realmente olhando para a bola e você vai pensar exatamente o que você vai fazer com ela, você não tá jogando. Então... Não se diverte, né? A quadra é grande demais para se divertir. Dá realmente... nervoso. Quando vai um desligado lá jogar, a bola passa ali. Nossa Daí você lembra aquele ponto que se foi por nada. Não me leva para ser sua dupla, já te adianto, porque eu não quero ninguém bravo comigo. Mas não mesmo. Mas a gente estava falando do esporte, realmente me chamou a atenção isso aí. Agora eu queria entender também uma visão sua em relação a jovens, porque hoje eu mesmo com meus filhos, tal, às vezes eu pus a minha filha no tênis, começou ali, coisinha mais simples, com um bom professor, acho que essa é a dica básica. Sim. Mas o que você sugere para um pai? Porque às vezes o pai também espera resultados muito rápidos. De uma criança, vou colocar uma criança de 7 anos, 6 anos entrando lá. Não, quero que esse moleque bata a bola. Como é que é essa evolução? Eu acho que todo tipo de expectativa, ela é muito maléfica, né? Não tem como você criar uma expectativa numa criança de 7 anos achando que ela vai chegar lá e... Nossa, que maravilhosa, já sabe tudo. Não vai. E eu acho que o mínimo já é esse. Ele tá fazendo uma coisa que tá ajudando ele a se desenvolver, não só como uma questão motora, mas é o mental. Então, assim, eu acho que é tão atrapalhar de você colocar num esporte tão gostoso. Acho que a ideia seria manter mais a constância do que essa expectativa do tipo, ele vai ficar bom ou não. Porque o tênis, ele já é lindo por si só. É um esporte maravilhoso. Ele vai te dar regras de etiqueta, ele vai te dar... Ele é um jogo tão honesto que se você jogar na minha quadra e eu falar que foi fora, tá bom, foi fora. E você aprender a lidar com isso junto com a pessoa que você tá jogando contra, que é seu rival ali na hora. E você tem que, mesmo saber se a pessoa tá mentindo, mesmo sabendo que a pessoa tá mentindo... Você releva. Tá tudo bem. No futebol, não, filha. Lógico que se você nunca mais ligar pra essa pessoa. Sim, não participa não mais. Vamos jogar? Lógico que não. Mas é isso, o tênis ele te dá muita ética. Então, assim, eu acho lindo e o mais importante, mantenha-o feliz lá dentro. Que o resto vai vir com o tempo mesmo. Exato, porque às vezes a expectativa, eu coloquei minha filha, eu sou muito tranquilo, não tinha expectativa tal, briguei poucas vezes com ela na primeira aula. Mentira, eu só assisti, olha, quem sou eu para falar alguma coisa, mas é o que você falou. E outra coisa, acho que é importante para criança, né, essa questão social que você falou lá no começo, dela tá outras crianças. Completamente. Esse desafio dela, se desafiar, aprender, ter essa paciência. Sim, e o Brasil, ele tem pelo menos tinha, tá? Falando com alguns pacientes meus.
aqui no Brasil, na verdade, tá? Isso não lá fora, mas falando que pararam de jogar tênis quando eram na vida adolescentes, porque a molecada gostava do futebol e ficavam tirando sarro porque ele tá do tênis. Então, assim, eu acho isso muito chato, porque eu já conheci atletas ali que hoje jogam muito bem, mas falam, puto, eu jogaria muito melhor, mas eu parei para poder ficar jogando futebol com os meus amigos, porque socialmente ali tinha mais alguma vantagem. Então, acho que tá mudando bem isso, porque eu mesmo, quando eu treinava, nossa, molecada gigante lá, falação, a diversão. Espero que agora seja com essa onda, né, de João Fonseca agora, a galera se desiniba em pegar uma raquete também e conhecer o esporte. Você viu? Porra, molecada, não desiste, ó, João Fonseca tá aí, fala pros amigos dele, chupa, eu jogo tênis agora, vocês nem bola jogam mais. Exato, e o João Fonseca saiu, né, do futebol, foi pro tênis mesmo. Aí, viu? Aí esse foi raçudo, gostei. Então, não, é legal, é um mundo diferente. Agora, quais as lesões que você recebe lá desse tenista amador que está começando mais comum? São quais regiões? É o ombro, o joelho só? Punho, principalmente, né? A gente tem que fazer esse movimento e o antebraço e o cotovelo. Realmente, como é que se fala? A musculatura do antebraço, ela não está preparada e a gente já tem essa questão do encurtamento por uso de celular. Então, justo, a gente não está acostumado a realmente a trabalhar com alongamentos ou até mesmo deixar essa musculatura desinflamada. Então, realmente, e é muito complicado você falar assim, poxa, não é só o tênis. É mesmo a agitação o dia inteiro no trabalho. Então, como que você tira essa pessoa de lá da vida dela? Então, tem alguns momentos que realmente é secar gelo, né? Mas a gente tem que fazer todo um trabalho são terapias manuais, liberação miofascial. Então, é interessante que a pessoa entenda que a musculatura também precisa de um momento para ela relaxar. Sim. E muitas das vezes o fisioterapeuta está ali para realmente ajudar na liberação miofascial. É até um pouco diferente da hipertrofia, né? Que o fisioterapeuta já sugere menos alongamento, porque você quer exatamente causar lesão muscular para ter a hipertrofia. O tênis, ele não é só hipertrofia. Se ele te enrijece demais, você não joga, você vai sofrer bem mais. E você vê que os caras são fortes, tem musculatura lá definida, mas não tem aquele ogro, né? Aquele grandão, não tem no tênis. Ele tem que ser bem... Você viu o Djoko jogando? Ele bicho, ele faz espacate pra pegar as bolas. Gente... Alcaraz também, né? Demais. Não, naquela ali, eu não ia parar de jogar tênis com uma daquela, eu ia parar de viver, eu ia ficar na cadeira de roda. Num lance daquele. E lesão, você falou de cotovelo, né? A gente vê muito que os tenistas profissionais têm muita lesão de punho e cotovelo. Agora, curiosidade, quadril. Nosso Guga lá também, né? Teve lesão de quadril, teve que operar e tudo. É muito comum também, né? Esse movimento sempre. Também, sim. Normalmente os atletas também são bem altos, eles fazem muitos esses movimentos. Eles também têm a questão de bolas muito baixas. Então tem toda a parte de joelho, quadril, tem que estar realmente forte. Não é simplesmente... É estranho, mas é muito completo o tênis. Ele vai mexer com tudo. É fantástico, né? É um dos esportes mais completos em termos de movimento, pensando aqui, só que o impacto é alto também, né? Nas quadras. Pisar, batida em quadra. Tô falando principalmente quem não tá muito preparado, né? Aquela corrida quadradura. Então, tem a diferença das quadras, porque você pega, por exemplo, um saibro, ele não vai ser tão duro e você ainda tem a chance de deslizar, né? Isso. Então, realmente, tem que ter uma questão de rigidez muscular para segurar também a sua perna ali, porque não é só largar aí, você tem que realmente... Não é uma pista de patinação. Exato. Mas, por exemplo, uma quadra speed, ela realmente vai ter que ter mais reflexo, ela é mais dura, então muito mais realmente... força mais no tornozelo também, que a gente não chegou a falar, mas também você pode dar uma virada no seu tornozelo. Então, e realmente, como ela não desliza igual no saibro, então é pior ainda. Mas ainda tem os de grama. Os de grama, a bola não quica muito. Então você faz os mais movimentos de pegar a bola um pouco mais embaixo. Então cada uma tem uma particularidade. Para você ver, olha que estranho, né? A gente fala do mesmo esporte, mas dependendo de onde você tá jogando, realmente muda muita coisa. Tanto que existem atletas muito bons em uma quadra e não tão bons nas outras, né? Exato. É difícil ter um atleta que assim, mas são poucos que são fera em todas, né? Exato.
Nosso Guga mesmo arrebentou. Nosso Guga, é gostoso falar isso, né? O brasileiro. Nosso Guga. Ele arrebentou no saibro, ele era incrível no saibro. Você não via ele ganhar tanta coisa nas quadras rápidas, né? Nas speed. Se especializa, né? Acaba igual o Nadal. O Nadal também foi pro saibro e... monstro. Um monstro do saibro. Mas hoje, você me dá uma dica. Vou voltar a jogar meu tênis. Você sugere eu começar no saibro, entendeu? Eu não vou falar grama, porque no Brasil é difícil esse acesso. Eu acredito que vai ser um jogo mais leve para você, com certeza. Já vai ter um amortecimento ali, tipo, não vai ser uma quadra dura. A bola vai mais devagar. Então dá tempo de você voltar a ter toda a sua percepção com calma. E vai trabalhando realmente alongamento, principalmente antes de entrar na quadra, e fazer fortalecimento muscular mesmo. Do corpo inteiro. Se você puder fazer uma boa avaliação antes para entender todas as cargas que você vai colocar em cada musculatura, para realmente, e principalmente entender se ele está simétrico. Porque às vezes a gente também acha que é simplesmente, os testes simplesmente não vai mostrar essas assimetrias. Às vezes é gritante o quanto você consegue de força num braço e quanto você não consegue no outro, ou mesmo de um pulo unipodal, é diferente. Então, assim, a ideia é realmente deixar mais equilibrado. Avaliar tudo que está acontecendo com o seu corpo antes de você chegar. Só assim a gente vai conseguir entender. Quando dói alguma coisa, já vai conseguir identificar um porquê. É muito pior quando você simplesmente chega completamente desesperado. Tá, mas agora tá doendo. Daí vai ter que começar a fazer tudo isso de novo. Agora vamos avaliar. E como que você estava jogando? E desde quando... Não é mais fácil fazer um antes? Exato. Não, mas faz sentido. E para pensar, porque você falou que o esporte é caro. Mas se você fizer uma avaliação certa, se você começar tudo certo, isso vai provavelmente tornar muito mais barato. Falo por mim, porque eu começo com tênis, aí você fala, não, era esse, era aquele, o exercício está errado, você está na academia fazendo errado, então é aquela. Então você acaba tendo mais custos com o passar do tempo depois para correr atrás. Isso é uma coisa interessante, tá? O que eu achei muito legal aqui no Brasil, eu não esperava ter isso, principalmente por eu estar ali na Baixada. Eu achei que o serviço, assim, me deixou muito, muito feliz, que foi a loja Mundo do Tenista. O que aconteceu? Famosa ela. Famosíssima tenista, na Baixada. Sim. Cara, eles fazem um trabalho tão lindo, porque hoje em dia tudo você compra online. Sim. Qualquer coisa. E tem muita gente que tá comprando raquete, tá comprando tênis por moda, por cor. Ou o vizinho que jogou uma vez e indicou. Exato. Ou então pega a raquete do meu ex-namorado, da fulana ali, que quando vai ver, tá com o equipamento completamente errado. O que acontece? Existe sim o fator, vou comprar online porque eu já sei o que eu preciso. Perfeito. Ou então você precisar mesmo, porque a ideia, o que eu quero te responder é exatamente isso. É onde eu vou encontrar a informação certa na hora de comprar o equipamento. Porque eu vou ter que ler um livro antes de comprar, né? Tipo, é a grande pergunta. E aí, onde tá? Vou perguntar pra IA. Siri. Siri, Bom, gente, então essa loja, Mundo do Tenista, ele veio com tudo por ter um ambiente realmente físico, onde você consegue ir lá e ter muita da sua avaliação de ser entendido qual que é o seu patamar hoje. Né? Tanto que eu vou fazer na semana que vem, eu vou estar junto com eles, ajudando nessa ideia mesmo de começar a mostrar não só equipamentos corretos, mas fazer uma avaliação rápida com os jogadores ali da loja que forem, né, nesse dia. Porque a ideia é mostrar, uma coisa é você comprar online porque eu quero preço, outra coisa é eu não sei de nada, me ajude. E na loja online você não tem isso. Impossível. Mesmo você ligando para a loja, os caras não conseguem te transferir essa informação. Então, assim, essa parte de realmente mostrar a importância de você ir lá, ver, testar, segurar uma raquete, ver o peso dela, pô, legal, gostei, entender as diferenças, pegar as raquetes que são mais leves e as mais pesadas e entender, nossa, não, realmente é diferente. É sensibilidade. Até a marca muda alguma coisa, né? Muda todos os componentes, as tecnologias. Hoje em dia, cada coisa milimetricamente calculado ali para poder fazer uma diferença assim que você vai perceber no seu jogo. Então, assim, você vai lá escolher uma corda, você vai entender um pouco. Cor dos grips também tem diferenças ali, tipo, só pelo fato de ter essa coloração. O pessoal fala que a branca é a melhor, porque não tem, né? Então use a branca, né? Gente, use a branca. Então, assim, tudo é um momento que você tem que ir lá, olhar, sentir, colocar no pé,
ter certeza que a pessoa tá ali te recebendo pra... onde você vai jogar? Você vai jogar na quadra rápida? Você vai jogar no cyber? Não, é esse daqui. Meu, vê o peso da pessoa antes de indicar. Qualquer doença ortopédica que a pessoa possa ter, qualquer alteração Exato, simples que indicar seja. qual que você vai ter uma palmilha diferente dentro do tênis para ela. É importante. Não é só entrar num site assim, achei essa bonitinha, essa eu vou comprar. Descobri porque eu não jogo bem o tênis. Faltava essa viu? avaliação. Ai, meu Deus do céu, que vergonha jogando tênis. Tô lembrando a última vez aqui, você tá trazendo más lembranças aqui, calma. Atleta de alta performance, você tem contato com eles, você fez uma viagem recente aí no Brasil e fora do Brasil e tal. Como é que é mais ou menos a vida desse cara, assim, o dia a dia? Ele, nutrição, essas coisas, curiosidade. É lindo de se ver. Nossa, desculpa. Bora. É lindo de se ver, porque realmente quem tá ali pra ser atleta e tá querendo ir para um outro nível mesmo, ele entende já que ele vai precisar realmente dessas horas de sono, ele vai precisar, ele não vai beber, ele não vai comer glúten, ele não vai se inflamar, então ele realmente tem, tudo tá agindo a favor dele, então é muito bom, né, quando você tem um atleta que realmente já sabe do seu beabá e você tá ali realmente para fazer todas as avaliações, mas realmente a parte mental, ela tá vindo com muita força ultimamente nas pessoas. Então, antes a gente só via o físico, equipamento, tchau. Parecia até um bonequinho bonitinho. Então, Sim. o que eu vejo é que às vezes a pessoa realmente, ela tá fazendo tudo certo, mas ainda tem crises de ansiedade, tem que fazer acompanhamentos realmente com psicólogos, mas tem que fazer treino. A vida hoje em dia ela é muito corrida. Sim. Então, às vezes, não é só a gente falar também, tipo, de um atleta de alta performance, sobre realmente comer bem, talvez não seja o maior problema dele. E malhar, ter um horário para os treinos, também não chega a ser. Mas realmente conciliar toda a vida, né? Tem que levar isso em consideração também nos atletas. E quem nunca treinou tênis tem que treinar para ver como é essa questão mental. É loucura, né? Se preparar mental. Não Se prepare mentalmente, porque não é brincadeira. Mas é gostoso ao mesmo tempo. Maravilhoso. Maravilhoso. E você falou mentalmente. E o contrário também, o tênis pode servir também, como muitos esportes, como uma terapia também, né? Para a pessoa ter aquela uma hora e pouco ali de treino, ver a evolução, ficar feliz. Com certeza, com certeza. Como a gente conversou, o tênis ele tira você da sua caixinha habitual. Né? Você não consegue estar pensando nos seus filhos, nos problemas em casa, enquanto você está lá. Então, quem tem essa dificuldade, ela, de repente, se não ter a pressão de querer, que nem eu estava falando, sua filha tá jogando, não põe essa pressão nela, porque já tá sendo maravilhoso, ela tá ali se divertindo. Então, assim, se você pega esse momento para falar, estou aprendendo algo novo, tô me concentrando aqui, tô focando no agora, né? O poder do agora, que é muito gostoso também. Quando você também acompanha todos os seus resultados, as suas metas, você começa a entender também de comer bem, de dormir bem antes de jogar. Quando você começa a realmente ver que o que isso te leva, que te traz, é muito gostoso. É gratificante. Você buscar a performance no tênis, você tem que corrigir problemas lá dentro de casa, né? Alimentação, sono, tudo. Legal, realmente. É o que tem sido esporte hoje em dia, né? A pessoa fala, quero fazer atividade física. Então a pessoa já está mais focada nessa que você falou mental. Você está falando uma coisa que a gente falou pouco aqui no podcast. Realmente. E é muito importante. Hoje em dia, realmente, para os atletas, e está sendo bem comum, né? A gente pega a Rublev, o Zverev também, com problemas realmente Ele teve, né? Ele perdeu pro João Fonseca recentemente, né? Foi o Zverev que perdeu? Teve alguém que perdeu o Fonseca aí, um dos grandes aí, e foi que estava no momento ruim também. Olha, eu sou péssimo pra isso, tá? Posso estar falando besteira, já corrijo aí nos comentários. Cara, eu vou lembrar. Não, você vê 2.000 jogos de tênis por mês, não vai ser esse que você vai lembrar, calma. Pô, mas deveria, João né? Fonseca, não, mas ele só não ganhou esse também, ele ganhou muitos outros e tem jogo até recente, ele tá jogando, né? Era pra ele ter jogado hoje, mas ele ganhou de WO. Gol de WO? Você vê. Aí eu ganhava. Viu? Talvez se eu entrar nessa parte do tênis eu levo vantagem. Eu vou estar lá, eu sou pontual. Pois é. Ai. E hoje, vamos entrar, acho que nessa área um pouco do produto do tênis.
Tá? Porque você vê muitas opções. Você falou de tênis para quadra rápida, tênis para quadra de saibro, tem tênis até que são mistos, né, que eles colocam, que teoricamente dá para usar nas duas e tal. Hoje tem algumas marcas assim que você indicaria, alguma coisa de tênis? Então, eu não vou muito pelas marcas, exatamente por isso que eu te falei. É o momento de cada um, Entendi. né? Não dá pra falar assim, essa é boa. Tentei pegar uma dica, não consegui. É, Essa dica tem que ter de outro jeito. não, depende, é muito, muito específico de cada pessoa. Muito É o pessoal. momento de jogo, é o seu peso, é o que você tá acostumado. Então, você tem que entender, que nem eu te falei, tem certos momentos que quando você entra numa loja que tá preparada para te indicar o produto certo, ela vai ter várias, e ela vai conhecer todos os produtos criteriosamente para poder te indicar o que vai ser melhor para você. Então, aí você Faz a diferença. ali você tá realmente fazendo a sua diferença mesmo. Você falou dessa loja aí, me chamou a atenção, no do tênis, porque realmente eu tive muita dificuldade de escolher o que eu queria. O professor me ajudou e tal, mas ainda assim é muito limitado, né? Não Sim, tem o como. importante é realmente ter uma pessoa ali na hora, né? Isso não tem preço. Ter uma pessoa na hora que você tem confiança de quando você levar a sua raquete para fazer a sua manutenção, para encordoar, e você ter certeza que vai vir No ponto. no ponto. Então, isso é realmente, eu fiquei bem, bem feliz de ver esse tipo de serviço ali na Baixada. E se tivesse outros aqui, eu até indicaria. A gente não tá fazendo publi para eles nem nada. Mas Não, sim, eu mas achei é muito, importante. eu achei muito Tô pra bonito. dar dica aqui também. Porque eu também aprendi muito com eles, né? Tem muitas coisas que eu também já pratico tênis faz uns 6 anos. Mas foi lá conversando, né, com a Gláucia, que ela chegou e me mostrou. Tipo, nossa, você não encordou sua raquete? O pessoal pega na sua mão lá. Literalmente, leva a sua raquete e você vai entender o porquê que você tá sentindo uma dor, de repente é por conta até do peso da sua raquete. Ela consegue mudar a raquete ali na hora. Não é mais aquela coisa, nossa, vi uma raquete linda da Wilson, nossa, eu vou comprar essa. Não é assim. Queria muito que fosse, mas não é. Parece uma briga que nem de telefone. A Wilson é Babolate, A Bobolar, ela... Babolar. Parece que é tipo, eu sou Samsung, eu sou iPhone. Tem muito essa briga isso. também, né? Tem várias as marcas, tipo, da Boss com Lacoste. Isso é muito tudo engraçado. isso. Eu vivi esse mundo, eu achei muito engraçado. Não, eu quero qualquer uma que sirva pra mim, pô, que seja boa pra mim. Gente, tem que ser muito abstraído essas questões também. Não influencia tanto, é o que você falou. Não. Você é o único, preciso. Você tem que pensar em você. Se você ficar pensando nessa hora, tipo, eu não vou usar essa. Por favor. Não é. Não é, mas eu vou no seu consultório lá, vou lá na clínica e tal. Eu vou sair de lá com o quê? Com as orientações de atividade física, tudo, e saio com um relatório até para eu levar na loja e falar, olha, mais ou menos isso aqui é o raciocínio. Tem todo um formulário, né, que é a anamnese, de tudo como tá o seu corpo, de todos os exames físicos mesmo, de força, de alongamento, para entender como que você está. É exatamente isso. Não só visualmente, tipo, ou preencher, é realmente fazer os testes mesmo ortopédicos para a gente entender. E você faz muitos ali na hora. Na hora, todos têm que ser na hora. Entender também se você tem algum tipo já teve lesão, é muito importante saber também, porque muitas das vezes a pessoa, ela já vem de uma lesão. Olha que engraçado, quando a gente conecta essa questão de mental até com as lesões. Sim. No meu caso, muito tempo atrás, eu quebrei a tíbia. Então, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça dessa perna é a mais fraca. Tem limitação. Então, e na verdade é uma mentira, né? Porque você tem que realmente educar o paciente a entender, ver pesquisar, atrás do exame de imagem, vamos conversar sobre o que aconteceu e o que era mito. Porque às vezes para tirar isso da cabeça da pessoa e falar, tá tudo bem, bora, vamos cair no jogo, vamos pegar carga. Às vezes a pessoa realmente está com a perna mais fraca que a outra porque ainda colocou na cabeça que, não, tá mais fraquinho. E às vezes é aí que acontece a lesão, né? Você acaba ou tirando a força da perna e sobrecarregando a outra, ou até forçando essa perna no... Então a ideia é realmente chegar mesmo e entender quais são os exercícios que você vai começar a fazer em casa. Hoje em dia, por exemplo, eu uso um aplicativo que eu consigo mandar os exercícios que ele vai fazer na academia. Então ele consegue ver todos os vídeos pelo celular dele e tendo uma noção. É assim que eu vou realmente me preparar.
Então, eu consigo me responder como que foi o treino dele, se ele realmente está dormindo direito. Então, assim, se precisar de uma reavaliação, eu já tenho tudo na palma da mão, para poder entender como que ele tá e o que está acontecendo. Toda a ficha dele de anamnese já está prontinha. Então, isso que é importante. Ter um profissional que ele está preparado a te fazer todas as perguntas certas, fazer uma boa avaliação e te deixar pronto. E se você voltar... Pelo menos eu já entendi o que está acontecendo. Entendi, não o vai ser tipo, planejamento vai agora que eu mudando. vou ter que avaliar você. Não, gente, eu avaliei antes. Agora a gente já está entendendo o que pode estar acontecendo. Então você faz um acompanhamento online, à distância também com esses pacientes, então. Híbrido, né? Porque Híbrido. tem- Você tem primeiro a avaliação presencial, muito difícil fugir dela, né? Exato. E aí o meio do caminho ali você segura no online. No primeiro Exato. choro, Mas senão, volta aqui. senão eu não poderia nem mais ter os meus pacientes, né, lá de Londres, né? Que eu fiquei 2 meses agora no Brasil, então, tipo, eu tenho que continuar acompanhando eles. Ah, de você qualquer tem a maneira. galera de lá também. A pessoa internacional é diferente. Muito bom. E agora eu queria que você trouxesse. Você é um apaixonado, uma louca pelo tênis, já entendi, não te chamei à toa. Realmente a sua rede social é empolgante. Eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para aquela galera que vai começar o esporte, o tênis, né? E aí entender um pouco que o beach tênis não foge muito, entre outros esportes, o cuidado. Tem que deixar aquela mensagem, apaixonada. Ai, deixa eu ver. Eu acho que eu tinha até anotado alguma coisa. Ah, eu né? gosto, hein? Veio preparada. Eu acho que eu tinha até anotado. Pode ver, tem. Oi? Ai, aqui? Agora melhorou. É porque ela foi ler, mas não tem eu problema. fui Aí, ler, cuidado, eu fui só ler. que tá batendo ali. Né? Boa. Isso. Aí você pode começar direto da mensagem. Se quiser, pode falar direto pra câmera. Toda sua. Tá, que vergonha. Exatamente agora. Não, pode ver com calma aí. Tá. A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é que na hora de escolher o seu esporte, escolha aquilo que faz você vibrar realmente, né? Escolha aquilo que realmente você consegue se imaginar fazendo durante alguns anos, porque realmente vai fazer toda a diferença. Se você não tá muito certo daquilo que você quer, o tipo de esporte, pesquisa, né? Vá conhecer para realmente entrar de cabeça. Realmente, o tênis ele é um esporte muito caro, então vai exigir um investimento, mas ele pode ser muito apaixonante. Vá algumas vezes, conheça as pessoas, vai jogar o beach tênis, entenda como que é a vibe, vê se realmente te estimula a ser uma pessoa melhor. Porque o que mais importa no esporte é você estar feliz, não estar se sentindo suprindo expectativas de alguém, né? Ou fazendo aquilo forçado. Então, só tem que estar feliz, é isso que importa. Maravilha. Tênis, tênis, tênis. Eu esqueci de trazer Tênis. minha raquete. Aqui, pra até mostrar minha raquete. Tá cheio de pó lá embaixo já. Maravilha. E eu queria muito que você trouxesse o que me fez apaixonar pelo tema e te trazer aqui de a qualquer custo, quase que ameaçada, a sua rede social. Onde que eu te acho? Como eu te acho? Verdade. Você vai me achar com @dr.van. VAHN. No Instagram? No Instagram. No Instagram. Que é Instagram onde eu tem te todos os acompanho. links. Tem tudo lá. Tem tudo Ah, lá. vocês vão ver. É a maluquinha do tênis. Apaixonada, Adoro. vive esse mundo. Fico tietando o pessoal quando eu vou pro Saúde Open. Fico Pois tietando é. todo mundo lá. Mas bom, já tem bastante seguidor e tal, então não é qualquer pessoa que tá te falando aqui, cara. Você quer começar um esporte, tem que começar, né, com muito cuidado. Basicamente certeza. essa Com a cuidado, dica. com responsabilidade e foco na diversão, com certeza. Maravilha. Vou voltar, vou me dedicar e vou me divertir. Estamos aqui no Na Saúde Na Doença. Acompanha a gente, não deixa de se inscrever, participe, que a gente vai falar mais e sigam a doutora na rede, que ela vai trazer bastante informação lá no Instagram dela, que já tá lá e mais novidades. Um beijo!